nos encontrando em Deus, com sua palavra. No livro do Eclesiástico, quanta sabedoria! Eu convidaria até você para abrir este livro e dia por dia pegar um versículo, se conter diante dele e pautar a sua vida, a minha vida em primeiro lugar. Eis o que nos diz o livro do Eclesiástico para a meditação de hoje e de sempre, em Eclesiástico 1, capítulo 1, versículo 28. Para o orgulhoso há pouco remédio, porque a perversidade tomou conta do seu coração. Para a pessoa orgulhosa há pouco remédio, porque a perversidade tomou conta do seu coração. Nem Jesus conseguiu fazer nada para os doutores da lei, os escribas, os conhecedores extremos da Bíblia, para os fariseus, para o seu povo amado, orgulhosos. E Deus também nada pode fazer para o orgulho. Aliás, o orgulho é a primeira erva daninha que corrompe o coração humano e interrompe a relação de dependência amorosa entre Deus e o homem com Deus. O orgulho, a soberba, a autossuficiência foi a origem do pecado bíblico, de Adão e Eva perder o paraíso e de todas as pessoas do mundo, eu e você, a humanidade, perderem a convivência pacífica em nível pessoal, em nível de sociedade e de humanidade. O orgulho é a atitude que leva o ser humano, na sua arrogância, à autossuficiência. Eu me basto, eu sei tudo, eu conheço, ninguém me ensina, eu não preciso de Deus, eu resolvo. Todas as vezes que na história do mundo o ser humano teve essa atitude que teve Adão e Eva, através de todos os tempos, ele perdeu o paraíso da sua harmonia interna, ele não se explicou mais na dimensão da existência, ele arruinou as relações humanas, ele arruinou a paz e a harmonia dentro de si, deixou de ver o caminho da vida e escolheu o caminho da morte. O orgulho fecha o ser humano em si próprio, ele se torna Deus e recusa Deus. E quando Deus não existe mais no coração humano, dizem os estudiosos, tudo é possível, porque se Deus não existe, tudo se justifica. A esperteza, o interesse, o egoísmo, nós nos colocamos no lugar de Deus, em vez de Deus em nossa vida. E pior ainda, o orgulho nos leva a manipular a Deus, isso é mais diabólico ainda. Nos servimos de Deus, de sua palavra, para mais ainda dominarmos e mostrarmos nossa arrogância, a nossa grandeza e a nossa autossuficiência. A humildade é a chave da relação humana. Orgulho é aquele momento em que o ser humano chega a se bastar a si próprio. Ele recusa a necessidade de Deus, recusa a necessidade do outro. Ele se fecha ao diálogo, ele se fecha para a partilha, ele se fecha para a ajuda, ele somente recebe aquilo que ele quer, ele somente acolhe as pessoas que lhe interessam, ele escolhe as pessoas de acordo com seu interesse, afasta de si todas as pessoas que o questionam, todas as pessoas que o interrogam, todas as pessoas que discordam. O orgulhoso não aceita a crítica, não aceita a autoajuda, não aceita se revisar, não tem mais a graça da comunhão, da abertura e da transformação. Por isso, realmente, o livro do Eclesiástico nos ensina para o orgulhoso, para a pessoa que se fechou em si, que recusou a ajuda e a transformação,
há pouco remédio, há pouco fazer, nem Deus pode fazer nada, porque Deus respeita a liberdade humana, Deus respeita o nosso modo de ser e de viver. Nós somos tão livres que podemos dizer sim a Deus ou podemos recusar Deus, podemos nos colocar no lugar de Deus. E aí entra a dimensão do pecado, que é o pior de todos os pecados. O orgulho está próximo realmente do pecado mais terrível que existe contra o Espírito Santo, que é: eu não preciso mais de Deus. O ser humano encontra resposta para todos os seus problemas. Deus não necessita mais na convivência humana. Os seus mandamentos são esquecidos. A palavra de Jesus é ridicularizada. Eu ergo minha vida. Nos tornamos filhos pródigos na experiência de nossa vida e nossa caminhada e nos quebramos todo como o próprio filho pródigo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se existe um pecado que possamos cometer contra nós próprios, é a arrogância da autossuficiência. Não é a confiança, não é a autoconfiança, não é a autoestima, o autovalor. Não, isso é necessário. Temos que nos querer bem porque Deus nos ama. Temos que nos valorizar porque Deus nos valoriza. Temos que estar cientes das nossas qualidades e defeitos, mas sempre abertos para ajuda, para mudança, não importa os anos. Enquanto eu tiver um dia na vida, eu estou pronto para mudar. Realmente, a pessoa que não tem orgulho, o que lhe interessa é o bem, acima do seu bem pessoal, está pronto a ter uma atitude igual o nosso Papa Bento XVI teve há pouco tempo, tendo o maior cargo da Igreja, sendo um dos maiores teólogos do mundo, reconheceu sua fragilidade e disse: para o bem da Igreja, como serviço a Cristo, como um pobre servo de Deus, eu entrego o meu cargo para que outro dirija. Isso que é grandeza, isso que é humildade. É Maria, eis aqui a serva do Senhor. Eis Jesus, que nunca se impôs, nunca se contradisse com Deus Pai. Pelo contrário, meu Pai, eu nada faço a não ser a tua vontade. Jesus é a humildade personificada em seu sentido mais absoluto e extremo. Ele, embora fosse o Filho de Deus, se tornou o mais humano dos homens, o mais pobre dos homens, o mais fraco dos homens. Maria é, por essência, a pessoa humilde. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Portanto, querido irmão, querida irmã, o ser humano que não precisa de Deus, mas não basta falar, eu não preciso. Não, que se nega a Deus, que não aceita mais a ajuda de Deus, que não aceita rezar, que acha que resolve tudo sozinho, que não aceita a ajuda do outro, que não aceita se mudar, que não aceita se renovar, já assinou seu estado de óbito, está fadado à morte. Querido amigo, querida amiga, hoje, medite nisso. Se o orgulho não é a raiz mais terrível de sua decadência em todos os níveis de sua vida e nas relações humanas, sua e com Deus. O pecado começa a germinar aonde o orgulho toma posse de nossa vida. Pouco remédio existe para o orgulhoso. Ele já se perverteu em sua intimidade, nos diz o livro do Eclesiástico. Vamos meditar? Pai eterno, em nome do teu Filho, pela ação do teu Espírito, pela mediação de Maria, dai-nos a graça da humildade para nos transformarmos sob tua graça e tua inspiração divina. Em teu nome eterno de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.